Mateus capítulo de número 26. A partir do verso de número 36. Mateus capítulo 26, do verso 36 ao verso de número 45. Quem já achou, diga amém. Amém. Vamos fazer uma leitura alternada, irmãos, da palavra do Senhor, bem bonito. A partir do verso 31, diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus lhes disse, perdão, eu errei aqui, irmãos. Meu Deus, do verso 36, irmão, para ver se os irmãos estavam ligados, né? A igreja está ligado, tá, irmão? Foi proposital. Foi, não, irmão, estou brincando, errei mesmo. A partir do verso 36, não é isso, irmão? Diz assim a palavra do Senhor. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e Disse: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Amém? Se assente, irmão, adorando ao Senhor. Meus amados irmãos, essa passagem bíblica, esse texto bíblico, ele ardeu no meu coração durante esses dias. E eu quero ser fiel àquilo que Deus ele transmitiu ao meu coração. Entenda bem, irmãos. Esse final de semana aqui, que a Bíblia relata, foi o final de semana mais decisivo da história da humanidade. Foram dias esperados ansiosamente por Deus, pelo Pai. O que eu e você, entenda isso, vivemos hoje, a graça que nos foi manifesta, tudo isso passou pelo Getsêmani e também pelo Calvário. A graça que nos foi manifesta, essa graça que
que alcançou a nossa vida, que mudou a nossa história, tudo isso passou por este caminho, pelo Getsemane, até chegar no Calvário. O Calvário, ele é o lugar da consumação, ele é o lugar do pagamento final da dívida que havia entre o homem e Deus. A Bíblia nos afirma que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Havia separação entre o homem e o Criador. Mas a Bíblia nos afirma que foi feita uma promessa, que viria um e que ele pisaria na cabeça da serpente. Éramos culpados. A culpa havia, mas a Bíblia nos afirma que Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O castigo que nos traz a paz, irmão, se hoje eu tenho paz, é por causa dessa graça que foi manifesta através dos atos de Cristo na cruz do Calvário. É isso. Então o Calvário ele é o lugar da consumação, é o lugar do pagamento final da dívida. Porém o Calvário ele é antecedido pelo Getsemane. O Getsemane foi um lugar desafiador, sem dúvida alguma, um lugar de muita tensão, que faz Jesus, em um determinado momento, ele suar gotas de sangue. Seus poros se abriram. A tensão era tão intensa, o peso que ele carregava era algo tão grande, que chega um momento em que Jesus ele começa a suar gotas de sangue, o sangue começa a brotar. Porque a sua missão era uma missão muito grandiosa. E Jesus, entenda isso, irmão. Jesus, ele vai sarar a humanidade, eu posso dizer assim. Nós seríamos justificados por Cristo. Estávamos condenados, mas ele se colocou na frente como sacrifício perfeito. E a culpa foi retirada. Mas entenda, no caminho do Getsemane, aconteceram muitas coisas, porque não foi tão fácil. Na verdade, foi muito difícil. Nos seus ombros estava um peso do nosso pecado, das nossas transgressões, da nossa maldade, irmãos. E eu louvo a Deus, irmãos, pela palavra do Senhor, que ela deixa bem claro que eu não merecia, irmãos, essa graça. Jesus, ele não esperou eu ficar certinho. Não.
A Bíblia ela nos deixa sem graça quando ela diz que Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Eu não sei se você consegue compreender isso, porque às vezes a gente está aqui exercendo o ministério e a gente recebe um dom, uma graça, e às vezes a gente pensa na nossa, posso dizer isso, na nossa ignorância, que nós somos merecedores. Não, irmãos, é a graça de Deus, é o favor imerecido. Ninguém merece, mas Ele nos deu como um presente. Ele nos deu. E a Bíblia vai dizer que então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, com os discípulos, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que nome é esse, né, irmão? E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse, Jesus dizendo, irmão: a minha alma está cheia de tristeza. Jesus ele vai falar isso. Porque às vezes o pensamento que a gente tem é que ele era o filho de Deus e foi não. Ele sentiu uma tristeza tão grande naquele momento que ele vai dizer: a minha alma, ela não está apenas com tristeza, mas ela está cheia de tristeza. Eu estou triste demais. A minha alma está cheia de tristeza. E ele continua até a morte. Até a morte. Irmãos, entenda bem, Jesus, naquele momento ele estava ferido. Ele estava mal. Ele estava sentindo angústia. Você já se pegou assim, irmão, angustiado? É uma coisa terrível. Quando nós ficamos angustiados, não é verdade, irmão? Sim ou não? Sim. Jesus, ele vai sarar a humanidade, eu posso dizer assim, precisando ser sarado. Ele caminha em direção ao Calvário, sentindo tristeza, sentindo dor, angustiado, por causa das nossas transgressões. Ele vai para o lugar do pagamento da dívida final. Triste, mas ele vai. Ele está angustiado, mas ele não para. O seu coração está pesado de angústia, a sua alma, mas ele não desiste de ir ao Calvário. De repente hoje você está aqui, e você está passando um momento de tristeza, e você pensou: eu vou parar. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Se Jesus não parou por você, por que você vai parar? Fala para o irmão que está do teu lado: irmão, se Jesus não parou por amor a você, por que você está pensando em parar, irmão? Por que você está pensando em parar? Por quê? Jesus, ele vai sarar precisando ser sarado. Quem está triste, vai arrancar a tristeza da vida de quem lhe entristeceu. Porque o motivo de estar lá, naquele caminho, sofrendo, sou eu. Você pegou isso, irmão? Amém?
O motivo de Jesus estar ali, o motivo de Jesus ir para o Calvário e ser futuramente pendurado na cruz, somos nós. É você que está sentado aí. É você. Aquilo que ele estava fazendo, nada mais era do que prova de amor. Prova de amor. Ele está ferido, triste, mas ele vai arrancar a tristeza de quem está causando a sua dor. Que coisa tremenda. Sabe o que é isso? Alguém te machucar, você ficar ferido e você ir em direção a essa pessoa, percebendo que aquela pessoa precisa de uma cura e você, eu estou aqui para te ajudar. Foi isso que Jesus fez. Porque geralmente quando alguém machuca a gente não quer nem conversa. Não é verdade? A gente não quer nem mais papo. Me machuquei. Não é assim, irmão? Ainda tem aqueles que ainda falam assim, tomara que se dê mal. Tomara que se machuque também, né? Senhor, há um carro passando assim, né? Senhor, não mata não, dá só uma raspadinha de lé. Tem irmão que faz até oração contrária, irmão. Aqui não acontece isso não, né, irmão? Amém? Senhor, toma tua serva, Senhor. Faz ela sentir uma dorzinha na perna esquerda. Começa com uma cãibra. Depois vai subindo assim. Até paralisar a parte esquerda do corpo. Um AVCzinho de lé. Aqui ninguém faz isso não, né, irmão? Amém, irmão? Sangue de Jesus tem poder. Catuca o irmão que está do teu lado, fala para ele, você não é assim não, né, irmão? Você não é assim não, né? Você vê lá, hein? Jesus está mal? Está mal, irmão. Porque quem está angustiado não está bem. Sim ou não, irmão? Quem está entristecido, irmão, não tem motivo para estar bem. Quem está mal, irmão. Quem está triste, está triste. Quem está angustiado, está angustiado. Mas só que ele continua no Getsemane. Estava aproximando a hora, o momento da crucificação, e o negócio iria piorar. E ele percebe isso, está chegando a hora. Aí ele começa a sofrer tanto, que os seus poros começam a se abrir e começam a sair gotas de sangue. Tamanha dor. Tamanha dor. Mas quem está triste não para. Por quê? Por causa do amor que havia nele. Porque Deus é amor. Então o amor que ele sente pela humanidade, ele não olha a humanidade como um peso. Ele não olha para mim, para você como culpado. Mas ele entra na frente de alguém que já estava sentenciado ao inferno. E ele muda a nossa história. Nós somos justificados por ele. E hoje nós temos paz com Deus. E estamos aqui assentados na presença do Senhor, sendo adornados, preparados para o grande dia da sua volta. Da sua volta. E sabe o que eu percebo aqui? Que o escolhido, às vezes ele não tem escolha, né? Você já viu, irmão, que às vezes a gente tenta fugir, mas não tem jeito. Parece que tem um negócio que empurra a gente. Irmãos, eu nunca fui de ficar correndo atrás de... Eu sempre foquei em fazer a obra do Senhor.
Nunca tive esse problema, irmão, de cargo, de neném, essas coisinhas, sabe? Nunca tive. Até hoje, irmão, até hoje sou assim. Eu paro, eu não fico mandando mensagem, pastor Alessandro, isso aqui. Simplesmente eu obedeço. E acabou. Mas você já reparou que às vezes no momento de angústia, dificuldade, quem nunca tentou, irmão? Pega, eu vou parar. Eu vou desistir. Eu vou fugir do propósito, mas ele não foge, ele vai assim mesmo. Aí ele sente tristeza, angústia, mas o escolhido, às vezes, ele não tem escolha. Ou seja, porque ele sabia que a sua missão era sarar a humanidade, era nos salvar. Vai chegar um momento em que, na hora, lá na frente, na hora, né, que o negócio ficou feio, que Judas traiu a Jesus, né, com um beijo, o soldado, né, chamado Malco, se eu não me engano, ele vai cortar a orelha, né? Pedro vai cortar a orelha do soldado, não é isso? Sim ou não, irmão? Sim. Aí o que Jesus faz? Jesus sara. Jesus estava ensinando a Pedro que ele não foi chamado para ferir, mas ele foi chamado para curar. Não é porque você está ferido que você vai ferir alguém. Você consegue entender isso? Jesus, naquele ato, parece algo muito comum, mas Jesus estava ensinando a Pedro que ele foi chamado não para ferir, mas para curar. Mesmo que estivesse sofrendo, porque Jesus não estava bem, ele estava diante de um grande desafio, mas mesmo assim ele resolve aquele problema ali, que não foi ele que causou, não foi eu que cortei a orelha, mas eu vou colocar no lugar, porque eu fui chamado para isso. Porque quando você entende o seu chamado, irmão, você não para. Você caminha em direção a ela, mesmo passando pelo seu Getsêmani. Jesus entendia que ele tinha uma missão, ele precisava cumprir. Chega um momento que ele até diz, se possível, passe de mim esse cálice, mas todavia que não seja como eu quero, mas como tu queres. O peso era muito grande, irmãos. A Bíblia vai dizer que depois ele diz, e indo segunda vez, orou dizendo, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Meus irmãos, eu estava meditando nisso, e a gente vai entender algumas coisas. Jesus ele vai ao Getsêmani, irmão, que significa prensa de azeite. Jesus ali ele é esmagado. A tensão era grande, porque por causa da sua missão. E é por isso que às vezes a gente não consegue compreender, né, irmãos? Porque Deus às vezes, posso dizer assim, às vezes Deus parece que Ele está dificultando algumas coisas, não parece? Não sei se você já parou para pensar nisso. Às vezes a sensação que dá é, meu Deus, Deus está dificultando, eu estou orando, parece que o negócio está ficando mais sério. Não é, irmão, é porque tem que sair azeite. É porque Ele vai te apertando para você ter azeite. E o azeite significa unção, irmãos. É por isso que às vezes nós somos esmagados com algumas situações que nos surpreendem, que a gente não compreende. Você até às vezes fala, meu Deus, por que Deus permitiu que isso acontecesse? É porque tem que sair azeite daí, então você precisa ser esmagado. Você entende isso, irmão? Levanta a mão e dá um glória a Deus.
Getsêmani, irmãos, é o lugar da obediência também. É o lugar da obediência. E a obediência do Getsêmani faz com que a obra do Calvário seja completa. Se Jesus ele não obedece no Getsêmani, ele não chega no Calvário. Se ele não suporta aquele tempo, aquela fase no Getsêmani, ele não consegue cumprir o propósito que o Pai tinha na vida dele. Então hoje você está aí assentado, suporte essa fase do Getsêmani que você está passando, porque se você suportar, você vai finalizar o que Deus tem para fazer na sua vida. Deus vai cumprir promessas. Deus vai cumprir promessas. E eu preciso, irmão, me submeter no meu Getsêmani para conseguir chegar até o fim da jornada. É mais ou menos isso. Porque não adianta o sacrifício no Calvário sem a obediência no Getsêmani. Você está entendendo isso? Não adianta. Por isso que a Bíblia é tremenda quando ela fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Porque não adianta o sacrifício sem obediência. Porque Deus não recebe. Você já reparou isso, irmão? Tem gente que sacrifica tanto, faz campanha, 21 dias no monte, vai não sei o quê, vai para cá, mas não obedece. E Deus, ele não recebe a obra no Calvário de quem não obedece no Getsêmani. Porque a obediência no Getsêmani que vai me fazer chegar no Calvário, irmão. Você está entendendo isso? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Então a palavra de Deus para mim e para você é hoje, irmão, trilhe o caminho da obediência. Pega na mão desse irmão que está do teu lado, sacode a mão dele e fala para ele, irmão, passe pelo caminho da obediência. Fala para ele, irmão, não pule etapas da sua vida, não. Calma, calma. Continua no caminho da obediência. Porque a gente tem, irmãos, o costume de só olhar o resultado. E a gente esquece da trajetória. Porque hoje, irmão, nós somos frutos das nossas decisões no passado. E amanhã, irmão, você vai colher o que você plantou hoje. Ninguém nessa vida foge da lei da semeadura, irmão. Ninguém. 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 E eu aprendo, irmãos, que o Getsêmani não é apenas um lugar, mas o Getsêmani também ele é uma fase. É uma fase da nossa vida. E eu queria falar aqui, irmãos, sobre algumas características da fase do Getsêmani na vida do crente. A primeira característica da fase do Getsêmani é uma fase que você não pode lutar as guerras sozinhos. Sozinho. Olha interessante, irmãos, o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, então chegou Jesus com eles. Jesus chega com quem? Diga, com eles. A um lugar chamado Getsêmani. E disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro, os dois filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Jesus ele vai até um determinado local e daqui a pouco ele leva Pedro, Tiago e João mais à frente. Jesus ele
ele não fica sozinho, mas ele procura companheiros para estar ao seu lado. Companheiros que poderiam lhe ajudar no momento de dificuldade espiritual, na hora dos embates. Então nós temos às vezes o costume, irmão, nós às vezes estamos vivendo o nosso Getsemane, o nosso momento de tristeza, de angústia, e tem gente que se fecha e não fala com ninguém. Mas nessa noite o Senhor está dizendo para mim e para você, irmãos, leve alguém contigo, fale, busque ajuda, busque ajuda, busque ajuda. Ou seja, Jesus ele chama alguns discípulos para não ficar sozinho, para não ficar sozinho. A Bíblia vai falar sobre Elias, né? Que após a batalha, lá no monte, contra os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, a Bíblia diz que Deus então responde com fogo, Deus dá vitória a Elias, e Elias então dá ordem para matar todos os profetas à espada. E assim acontece. Depois ele vai, acontece uma série de situações, e a Bíblia diz que Jezabel manda uma notícia para ele, dizendo que, entre aspas, que dentro de 24 horas ela daria fim à sua vida. A Bíblia vai dizer que Elias, ele pega o moço, ele vai ao deserto, ele deixa o moço em Berseba, ele vai ao deserto, ele se assenta debaixo de um zimbro e ele começa a pedir a morte. Se ele estava triste, angustiado, por que ele deixou o moço em Berseba? Por que ele não falou com o moço que ele estava passando por um momento de dificuldade espiritual? Por que ele não conversou com o moço que ele estava em aperto, em dificuldade? Mas não, ele não quis compartilhar a sua dor. Nessa noite eu tenho uma palavra de Deus para você. Aprenda a compartilhar a sua dor. Não carregue isso sozinho. Tem muita gente, irmão, que deu fim à sua vida, que entrou em depressão e acabou tomando atitudes loucas. Por quê? Porque não compartilhou o momento da sua fragilidade, no momento de fragilidade. Então eu quero te dizer que Deus ele usa pessoas, irmãos. Deus usa pessoas. Se até Jesus precisou de companheiro, quem é você para não precisar de companheiros? Quem é você? Então a Bíblia nos diz que Jesus então ele leva os discípulos para quê? Para não ficar sozinho. Então eu aprendo que nós precisamos sim pedir ajuda quando a gente estiver precisando. Quando estivermos precisando. A segunda coisa que eu aprendo, a segunda característica da fase do Getsemane, é que é uma fase em que pessoas que você contava adormecem às vezes. E a gente vai precisar conviver com isso. Jesus eleva os discípulos, mas só que agora chega um momento, eles caminham até um determinado momento com eles, mas chega um momento em que eles o quê? Eles adormecem. Jesus está triste, está angustiado. Aí Jesus então diz, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ficai aqui e vigiai. Estejam atentos comigo. Aí a Bíblia diz, e indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, diga adormecidos. E disse a Pedro, então nem uma hora pudeste vigiar comigo?
Então, na fase, irmãos, uma das características na fase do Getsêmani, da vida do crente, é uma fase que, às vezes, Deus vai permitir que algumas pessoas venham adormecer. Gente que te abandonou no dia que você mais precisava de ajuda. Quem nunca passou por isso? Alguém que você confiava, alguém que você acreditava, alguém que você falava, não, fulano nunca vai virar as costas para mim, e virou. E de repente você se viu desesperado. Você se sentiu sem chão. Mas o Pai, Ele não te abandonou no tempo da sua fragilidade. Eu louvo a Deus, irmãos. E a palavra de Deus nessa noite para você é: de repente você está aqui, alguém adormeceu. Você está se sentindo sozinho. Mas eu quero te dizer que o Senhor está contigo nessa luta aí. Que o Pai está vendo esse momento que você está vivendo. O Senhor está olhando para você e Ele está dizendo: filho, eu estou contigo. Filho, foi eu que comecei a obra e você vai chegar até o final. Alguém adormeceu, saiu, largou, virou as costas, foi embora. Mas o Senhor, Ele nunca te abandonou. E nunca vai te abandonar. E a gente precisa compreender isso, irmão. Que são as fases da vida. Às vezes no Getsêmani a gente vai sentir isso. Vai se sentir também, a terceira, é a fase do isolamento. É o momento que a gente sente que o próprio Deus está nos isolando. Jesus, ele era amado, sim, por Pedro, por Tiago, por João. Eram amigos de Jesus. Era um grupo seleto, que Jesus ele sempre chamava, né? Vem para cá, vocês. Era aquele teu amigo, porque nós temos vários grupos de amigos, não é verdade? Mas tem aqueles que são mais íntimos. E eles eram, mas eles adormeceram. Assim mesmo, no momento em que Jesus estava entristecido, angustiado, com a sua alma cheia de tristeza até a morte, Jesus diz: vigiai comigo, fiquem atentos, porque esse momento está difícil, está duro demais. Olha para mim, eu estou suando gotas de sangue. Aí, quem estava acordado dorme. E Jesus, ele se vê isolado, sozinho. Essa terceira fase, irmãos, é a fase que você procura amigos e você não encontra. Que você vira para alguém: vamos na oração. Eu não posso. Para mim também não dá. Eu não quero ir. E você tem que arrumar, você precisa tomar um banho, né? Mudar essa cara, colocar uma roupa e caminhar sozinho, porque você sabe da batalha que você está enfrentando e da batalha que vai vir pela frente. É o momento que você tem que reagir, mesmo não tendo força, mesmo com vontade de parar, entristecido, angustiado, machucado, ferido, mas você vai a si mesmo, sem saber o que vai acontecer, à espera de um milagre, de um toque do Senhor, irmão. Quem nunca passou por isso, irmão? Outro dia desse eu estava tão angustiado, irmão. Tão angustiado que eu perdi o sono. Irmãos, eu acho que eu não dormi 1 minuto. Para cá, para um lado, quando eu olho para o lado, irmão, Fabiana está roncando toda a vida. Estou brincando, irmão, ela não ronca não. Mas eu olhei, eu falei: meu Deus, apagou. Jesus arrebatou ela.
Aí eu tentava, eu dobrava, virava para um lado, para o outro, e nada. E quando eu vi que eu não ia dormir, eu levantei da cama. Aí fui ler a palavra, fui para um lado, fui para o outro, e nada do sono não vinha. Não vinha o Senhor, o que está acontecendo? Aí, 6 horas da manhã, deu uma mensagem para um amigo meu. Vamos, estou precisando ir no monte, vamos. Estou precisando orar. Assistindo uma luta, essa noite foi uma luta, e não dá para mim não. Eu falei, pronto. É a fase do isolamento. Aí você vai sozinho. Porque só quem sente a dor, sabe. Só quem está sofrendo sabe. Só quem está cansado sabe o tamanho do cansaço. Eu não sei você, irmão, mas eu aprendi na vida cristã, irmão, a não esperar ninguém. Eu chamo um ou outro, se não der, eu vou sozinho, mas eu vou. Porque eu sei que quando eu chegar lá, o Pai vai estar me esperando. Foi assim, irmãos. É a fase do isolamento. Você procura amigos e às vezes não encontra. Você sente Deus querendo ficar a sós com você. Tiago é amigo, João é amigo, Pedro é amigo, mas parece que Deus ele soprou, dorme, porque eu quero ficar a sós com Jesus. Ele precisa passar por esta fase. Irmãos, entenda bem, a solidão ela machuca, né? A angústia, ela pode virar uma depressão. No último estágio, a pessoa pode cometer uma loucura. Então, Jesus estava num processo ali. Porque o que Deus tinha com ele era muito grande. Ele precisava chegar no Calvário. Ele precisava ser o sacrifício perfeito. Tão esperado. Ele precisava se entregar na cruz do Calvário. Sabe por que às vezes você se sente às vezes meio cansado, irmão? É porque o que Deus tem com você é grande. E você precisa entender isso, irmãos. A gente precisa compreender esse negócio. E Jesus, ele compreende, ele vai dizer, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas, todavia, se não der, Senhor, eu cumpro, eu vou. Eu estou mal, mas eu vou. Já viu, irmão, quando você não está bem, mas você tem que ir para a igreja assim mesmo? Hoje eu não queria participar do ensaio da equipe de louvor, mas a última coisa que eu queria fazer era cantar, porque a vontade que eu tenho é de chorar, mas você sabe que você tem que cumprir o seu papel. Aquele dia que você sai de casa, meu Deus, eu vou dirigir o culto, eu não estou sentindo alegria para isso. Aí você chega, você tem que abrir um sorriso, você precisa ir por círculo de oração, você precisa tirar um serviço. Por quê? Porque você está em uma grande missão. Você não pode desapontar o Pai. É por isso, irmão. Jesus, ele não podia desapontar o Pai. É por isso que Jesus, ele não falou, eu entrego, eu largo, toma a congregação, toma aqui, o departamento, toma, não quero. Porque ele tinha convicção de que o Pai estava precisando dele para cumprir aquilo. Então, meu irmão, nessa noite, de repente você se assentou aí, você pensou, eu vou conversar com o pastor depois,
Meu querido, Deus está contando contigo. Pega esse negócio aí que está na tua mão e não larga não, caminha. 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 Fique em pé em nome de Jesus. Na fase do Getsemane, não é a nossa vontade que prevalece. A equipe de louvor pode vir. Entenda isso, irmão. Na fase do Getsemane, não é a nossa vontade que prevalece, mas é a vontade de Deus. Se é possível, passe de mim esse cálice, todavia, que não seja como eu quero, mas como tu queres. E aqui eu encerro. Sabe como Jesus venceu, irmão, a fase do Getsemane? Sabe como é que foi? Pergunta para mim. Pergunta, como é que foi, pastor? Fala de novo, fala, como é que foi, pastor? Foi orando. Foi orando. Foi orando. Irmão, não tem outro caminho. Não tem. A oração, irmãos, ela sempre será o caminho de direcionamento, de fortalecimento, de vida. É a oração. Aí a Bíblia diz que Jesus, ele deixa os discípulos, ele indo um pouco adiante, ele prostrou-se sobre o seu rosto orando, dizendo, Pai, se é possível, passe. E ele continua voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse, Pedro, em nenhuma hora pudeste vigiar comigo. Vigiai e orai. Jesus está falando sobre oração. Para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito já está pronto, mas a carne é fraca. Aí a Bíblia diz assim, e indo segunda vez, orou. Diga assim, orou. Orou mais uma vez. Aí voltando-se, achou-os adormecidos de novo, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. A mesma palavra. Ele ora, os camaradas estão dormindo. Ele ora de novo. Aí ele vai e repete as mesmas palavras. As mesmas palavras. Aí ele diz, depois ele volta e diz, eu digo, dormir agora e repousai. Agora vocês podem dormir, porque eis que é chegada a hora que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Sabe o que é interessante, irmão? Que Jesus ora e sabe o que Deus responde para ele? Sabe o que... Quantas vezes Jesus orou, irmão? Quantas vezes? Quantas vezes, irmão? 3 vezes. E quantas vezes o Pai fala com ele ali? Nenhuma. Nenhuma. Por quê? Porque o Pai, ele não é obrigado a responder. Ele é obrigado a estar contigo. Obrigado não, mas ele garante que vai estar conosco. Ele está angustiado, mas o Pai não fala nada. Há momentos assim, irmão, que você chora, que você sofre, que você ora. Deus não fala nada. Mas mesmo que Deus não responda, continue caminhando, irmão. O Pai está no Getsemane e o Pai não responde nada, mas ele continua. Ele continua. Eu não ouvi a voz do Pai, mas eu vou continuar. Eu estou orando e o Pai não está respondendo, mas eu vou caminhando. Porque eu sei que enquanto eu caminho, Ele caminha comigo. Eu sei que enquanto eu ando, Ele anda comigo. Eu estou orando, Ele não fala nada, não vem profeta, ninguém bate nos meus ombros e diz, assim diz o Senhor. Ninguém fala nada, mas eu continuo caminhando, chorando, angustiado, triste, porque eu sei que o Pai, Ele está comigo.
Diga para a pessoa que está do teu lado: o Pai está contigo, irmão. Fala para ele: o Pai está contigo. Fale para pelo menos 3 pessoas. Fala para ele: irmão, o Pai está contigo. Mesmo quando você não ouve nada, mesmo quando você não ouve a voz do Pai, Ele está contigo. Alabaracebe nascer. Vai ter oração que você vai fazer, que você não vai ter resposta. Mas pode ter certeza que Ele está contigo. Ele está contigo, irmãos. A Bíblia vai falar sobre Jó, irmão. Jó vem de uma sequência de sofrimento. E ele pergunta tantas coisas ao Senhor. Aí Deus só vai voltar a falar com Jó no capítulo 39. Sabe como é que Deus responde a Jó? Com 70 perguntas. Jó está querendo explicação. Deus vira para ele e faz pergunta: quem criou os céus? Quem criou a terra? Quem criou os ossos no ventre, no útero da mulher? Deus vai perguntando a Jó. Aí Jó entende: ele está comigo. Ele sabe de tudo. Ele conhece o corpo humano. Ele conhece tudo. Ele está comigo. Aí Jó se cala. Ele tranquiliza a sua alma. E quando ele, à medida que o Senhor ele pergunta, lá na frente o Senhor então muda o cativeiro de Jó. Amém, irmão? Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar. Pode louvar. Pode louvar. Eu finalizo dizendo para você: suporte o silêncio de Deus. Suporte. Porque o silêncio de Deus pode ser uma grande direção para você. No silêncio Deus fala comigo, irmão. No silêncio Deus me molda. Entenda isso, irmão. No silêncio Deus me aperfeiçoa. No silêncio Deus me faz crescer. Enquanto Ele fica em silêncio, eu oro e eu busco intimidade com Ele e eu cresço. É por isso que Ele não te respondeu ainda. Porque se Ele te responde, você para de orar. Então Ele, sabendo tudo disso, às vezes Ele fecha a porta. Você ora e Ele não faz. Sabe por quê? Porque se Ele abrir essa porta aí, você vai, Mas Deus, conhecendo o homem, às vezes Ele fica em silêncio.